Então, eu voltei só pra adicionar uns detalhes. Eu nem lembro o que eu ia falar direito, mas o que eu lembro é que é o seguinte: eu não entendo por que trabalho tem que ser uma obrigação tão obrigação, tipo, se você não consegue trabalhar, você deveria receber ajuda. Só que a ajuda das pessoas é literalmente empurrar você para uma direção que você não sabe qual é. E tipo, quando você tem a chance, é a chance, não é nem e às vezes é um privilégio, não é nem algo que você conseguiu, é porque simplesmente você vai trabalhar para receber menos que uma pessoa que trabalha, tem um trabalho normal. Ok, é aprendizado. Você pode dar um argumento que é para cobrir os custos do risco de ter alguém lá que nunca trabalhou na área, etc. Mas assim, toda empresa trabalha com o salário que paga e uma parte que não paga, que é tipo, para você estar trabalhando numa empresa, a empresa tem que estar ganhando a mais do que paga você. Isso é questão de lógica. Mas assim, quando você chama alguém para estágio, você já está pagando menos do que pagaria para uma pessoa no mesmo cargo, muito menos. E ainda assim, é, não faz sentido ainda pagar menos e botar muitas vezes a mesma carga de trabalho ou maior, porque você está aprendendo, então você tem que ter mais contato. Ainda bota em funções ridículas, muitas vezes. Quando não, trabalho é tratado como uma punição. E as pessoas passam por um ciclo de constante sofrimento em realizar tarefas, só que muitas vezes elas estão sendo punidas realizando tarefas que elas não deviam, fora da função. É só para agregar mais trabalho que talvez não fosse nem a função dessa pessoa, nem a obrigação dela, mas que ela tem o risco de perder o emprego porque outra pessoa está sendo sacana. E ainda assim, é vangloriado quem trabalha e quem não pode trabalhar ou não consegue ou não tem oportunidade é tratado como um lixo muitas vezes. Também tem a questão de que certas funções somem ou vão sendo escassas com o tempo porque são extintas. Tem funções realizadas no trabalho no Brasil e em muitos outros países que simplesmente estão sendo extintas porque tem um robô, tem uma maquinazinha que vai fazer esse trabalho e tipo em um segundo. O tempo que um ser humano faria, a máquina faz em metade ou 3 vezes mais rápido, o que torna ainda mais difícil de se manter certos tipos de trabalho, certos tipos de profissão. Imagina que tu é uma pessoa que trabalha numa fábrica há uns 50 anos atrás e tipo surge um robô que vai fazer o teu trabalho, seja de montar uma peças ou limpar a sujeira do chão. Tu é demitido e tu não arranja mais emprego porque tu não tem formação. Como fica? E assim, não tem nenhum piso para ajudar quem fica desempregado a vida toda porque não tem como ir atrás depois disso. Porque o piso que tem é aquele que dá auxílio-desemprego, pelo menos no Brasil, não vai ser o suficiente. E a pessoa vai buscando alternativas e nunca vai ganhar o suficiente para subir na vida, até porque meritocracia é uma mentira. Ninguém vai simplesmente subir na vida, é tudo mais questão de sorte e de se agregar a valores e a condições, digamos assim, nascer na condição certa, ter a beleza certa para o momento certo, no lugar certo. E como você deixa o resto que não teve essa sorte? Porque é muita questão de sorte. Muita gente simplesmente tem sucesso por sorte. É simplesmente sorte. Tava lá no momento certo só. Agora sim, tem trabalhos que vão ser extintos que, tipo, alguém que se formou agora, fez faculdade pra poder ser um bom banqueiro
E imagino que extinguiram agora banqueiro porque surgiu máquinas automáticas que realizam todas as funções de um banqueiro em menos da metade do tempo, com mais eficiência e com mais segurança, porque é uma máquina programada para não de uma forma que é muito difícil de hackear ou simplesmente é num sistema fechado que não pode ser invadido se a pessoa que quer invadir tem que ir diretamente lá alterar a configuração desse robô. Pronto, essa pessoa vai ficar desempregada pro resto da vida porque vai ser uma substituição em massa. Ela vai fazer o que da vida agora? Ela não vai ter um salário base, um piso salarial. Ela vai ficar desempregada e vai chegar um momento que ela não vai ter como viver. Porque, como ela não tem como trabalhar, ou ela pode muito bem sofrer um acidente e não vai ter como trabalhar. Mas assim, ela vai ter que ir para um subemprego, tecnicamente, ou um emprego aleatório qualquer, que vai receber menos e não vai ter condição de vida. É tipo, ah, se daqui para amanhã de repente surgissem máquinas que fizessem tudo para a humanidade não ia ter emprego para ninguém, ia ter um bocado de milionário sem ter público, sem dinheiro para pagar nem as contas, nem pagar para viver, porque o ser humano hoje em dia paga para viver nesse sistema. Ele paga para poder respirar, para poder comer, para tudo. Não tem nada. O trabalho virou um sistema de escravidão do ser humano. Um sistema sem fim que precisa explorar a miséria continuamente, criando cada vez mais miséria em gente com menos ainda poder sobre sua própria vida. Vai chegar um momento que isso pode acontecer e deveria acontecer e que o ser humano deveria ter a liberdade de explorar suas possibilidades e crescer sem ter que ficar obrigado preso numa sala por motivo nenhum muitas vezes. Eu acho que é isso. Para mim, a condição de trabalho deveria ser pensada para o futuro do ser humano, não somente um meio de exploração do ser humano pela miséria do ser humano, o que não faz nenhum sentido. Nenhum.